pessoal. Eu sou a professora Alda, do Português com a Alda. Estou com vocês aqui mais uma vez para que a gente possa conversar sobre os usos da língua portuguesa. A palavra que eu trago hoje para discussão, a palavra meio, que pode ter sua variação em meia. Antes de apresentar estes usos, eu vou fazer um comentário a respeito de uma releitura que eu fiz nestes últimos dias. Eu estava revendo alguns textos do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos e numa das passagens eu observei a fala de um dos personagens principais, Fabiano, no momento em que ele se orgulha de uma outra personagem, Sinhaterta, por uma habilidade muito especial que ela tinha. E era muito especial mesmo, porque num sertão em que poucas pessoas sabiam ler, ela tinha um domínio da letra. Então ele dizia assim, que tinha poucas ambições, né, e invejas de coisas na vida. Mas uma das quais ele se admirava muito numa pessoa era ela saber se defender com palavras. Então eu peguei esta frase e estou utilizando como um objetivo das dicas que a gente compartilha. A língua portuguesa nos dá esta possibilidade de fazer com que nós nos defendamos com palavras, nas dificuldades que aparecem no cotidiano. Então, pensando nesta defesa, vamos arrumar então as nossas armas. A palavra meio e a palavra meia. Quando é que elas devem ser utilizadas convenientemente? A palavra meio, ela será invariável quando ela for precedida por adjetivo. Invariável eu quero dizer, ela não passa para o feminino, nem passa para o plural. E adjetivo, só para lembrar, aquela palavra que serve para indicar uma qualidade, um estado, uma característica. Observem, a janela ficou meio aberta. A palavra que veio a seguir ao termo meio é a palavra aberta, que se constitui como um adjetivo. Portanto, neste caso, a palavra meio, mesmo o termo aberta sendo feminino, singular, mas o termo meio não se alterou, como vocês podem observar. Vejam no outro caso. As janelas ficaram meio abertas. Desta vez, eu coloquei a frase no plural e nem assim a palavra meio se alterou. Tudo porque, após o termo, é um adjetivo que vem, a palavra abertas, no caso. Então, podem observar que no momento em que vocês tiverem a necessidade de falar ou escrever esta palavra, lembrem-se de qual é o termo que deverá ser utilizado depois. Se adjetivo, então a palavra meio permanecerá inalterável. Vamos ver um outro caso. A palavra meio, numa outra situação, ela será variável quando for acompanhada por substantivo. Então, vale lembrar que o substantivo é uma palavra que dá nome a todos os seres. Então, sendo assim, vamos observar no exemplo como é que isto procede. Veja a oração. Não gosto de meias palavras. Desta vez, bem diferente do exemplo anterior, após a palavra meias, o que a gente tem é o termo palavras, que é um substantivo, é um nome. E nesta condição, a palavra meias, ela pode variar. Ela combinou com um substantivo tanto no gênero feminino, como combinou também no número. Outro exemplo aqui. Agora é 12:30. Considero que esta é uma expressão que às vezes nós nos atrapalhamos, dizemos bem assim, agora é 12:30. Então, de acordo com esta regra, nós já vamos poder fazer esta correção. A palavra meio, ela vai se referir a um substantivo explícito, como a gente viu, a palavra palavras estava bem clara ali, assim como quando a palavra estiver implícita na ideia, que é o caso da palavra hora. Quando nós nos expressamos assim, agora é 12:30, a palavra hora, ela fica implícita no contexto. E mesmo nesta condição, a palavra meia vai concordar com ela, porque ainda segue esta regra. A palavra meia, se referindo a um substantivo, deve concordar com ela, tanto no gênero quanto no número.
Existem outras palavras que vocês podem aproveitar, porque são exemplos similares e que seguem também a mesma regra que vocês acabaram de ver. Eu estou me referindo às palavras muito e à palavra bastante. Vejam em exemplos desta natureza. Temos aqui, as pessoas ficaram muito chateadas. A palavra muito não variou, porque a palavra que a precede é um adjetivo, aqui no caso, a palavra chateadas. Num outro exemplo, as pessoas ficaram bastante chateadas. A palavra bastante também não sofreu variação de número, né? Chateadas está no plural e bastante no singular. Ela não sofreu variação porque o termo que a acompanha é um adjetivo, o termo chateadas. Os alunos tinham bastantes textos para analisar. Esta aqui é uma outra situação. A palavra bastantes, como vocês observam, está no plural, desta vez para acompanhar uma outra classe gramatical, a palavra textos, que é um substantivo nesta expressão. E sendo assim, como eu já falei antes, a palavra bastantes, ela pode variar. Observe um outro. Havia bastantes razões para ele dizer isto. A palavra bastantes variou mais uma vez, porque a palavra razões se apresenta como substantivo. Há quem diga que nunca viu nem ouviu a palavra bastante ser variada. Eu costumo dizer que com certeza é porque não tenho conhecimento desta regra, o que não será mais o nosso caso. Nós teremos agora a informação que palavras como meio, muito e bastante não irão variar se a palavra que as precederem forem adjetivos. Mas estas serão variáveis se as palavras que as precederem forem substantivos. Ficaram atentos a esses detalhes? Então, acredito que quando vocês forem falar ou escrever palavras desta natureza, irão lembrar destas regras que nós estamos conversando no momento. Até a próxima, pessoal, e vamos continuar, como eu falei no início desta orientação. Vamos aprender a nos defender com palavras. Até breve.